Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo onde a gente conversa um pouquinho aqui sobre visões, né, que analistas aqui de casas de análise estão tendo para Brasil, estão tendo para ações específicas. Isso com aquela ideia de, na verdade, sempre tentar interpretar essas informações para entender o que está acontecendo, o que o mercado está pensando, para a gente identificar oportunidades. E não oportunidades para a gente fazer trade, para a gente ficar girando a carteira, comprando e vendendo. Não é isso. É aqui tentar pensar das informações que o mercado está nos dando, como que a gente pode interpretar isso e colocar isso para dentro da nossa estratégia, que é a estratégia previdenciária. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu costumo fazer bastante aqui, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo e mais do que isso, tá? Eu te convido para você virar membro do canal, para você ter acesso aí a conteúdos exclusivos, a comunidade no Telegram com mais de 400 pessoas já e a minha planilha de preço teto e também de projeção de dividendos, tá? Todos os membros têm acesso a isso. Cara, é muito legal as lives, a conversa que a gente tem no dia a dia, custa 70 centavos por dia, tá? Você pode testar, não tem fidelidade. Ah, Bruno, não gostei. Se você testou, você cancela, não tem problema, a gente continua amigo. Clica no botão Seja Membro ou no primeiro link que tá na descrição para você testar. Todo mundo que testa gosta, tá? Acho que essa é a verdade. Bom, vamos lá aqui. Qual que é o vídeo, tá? Aqui a gente viu analistas aqui do Itaú BBA falando o seguinte, eles têm 5 pontos para mostrar que o Brasil tá barato, e aqui já é uma discussão, não é de hoje, tá, que eu tenho falado isso aqui no canal, e colocaram ainda 7 ações que eles destacam para esse ano, e a gente vai tentar conversar aqui se essas ações fazem sentido por uma estratégia de longo prazo, uma estratégia focada no dividendo, tá? Então fica até o final. Bom, vamos lá. Abaixo aqui são 5 fatores que, portanto, esses analistas estão olhando. Primeiro que o mercado de ações do Brasil, eles dizem, né, que oferece uma diferença de rendimentos acima da média em comparação com as taxas nominais de 10 anos, aqui em 1,9%, e também quando comparado ao seu nível histórico de 0,3%. Isso daqui está mostrando que o Brasil está pagando mais do que o resto do mundo, basicamente, tá? A gente pode dizer assim. O Brasil ele é um país que remunera o seu capital acima do que remunera grande parte do mercado, tá? Por isso que eles até dizem aqui que essa atratividade, óbvio que tem relação com o risco, isso sempre existe, mas essa atratividade existe aqui no Brasil. Olha o outro ponto, o Brasil negocia atualmente com 34% de desconto em relação aos mercados emergentes, tá? Uma média histórica era 8% esse desconto, hoje o Brasil tem 34%. Por que que isso acabou acontecendo? Porque aqui a gente teve, mesmo com esse fluxo de entrada de capital estrangeiro que a gente viu, especialmente no ano passado, tá? A gente já começou a ver, na verdade, muitos ruídos internos no Brasil. E aí o que o pessoal, o que o gringo acabou fazendo, né? Ele acabou indo para o México da vida, tá? Especialmente México, eu diria, tá? Acabou trazendo bastante desse capital, a ponto de, como o Brasil ficou de lado, tinha muito ruído interno, essa aqui é a minha interpretação, acabou aumentando bastante esse desconto. Só que agora esse desconto acaba sendo tão alto, e de certa forma, né, o gringo já acabou percebendo como que funciona e como que está esse novo governo com esses ruídos, aparentemente a gente pode voltar a ter uma entrada em algum momento de capital estrangeiro para o Brasil, porque de fato o desconto aumentou bastante. Tá? México já ficou mais caro, tá? Brasil continua de lado, Rússia foi excluída do mundo, basicamente, tá? China está com seus problemas, então aqui a gente tem o Brasil como uma atratividade interessante em termos de desconto. A gente olha também para múltiplo preço-lucro, né, futuro de 12 meses. Lembra, o PL Forward. O que significa o PL Forward? Se o PL futuro está caindo, significa que o lucro por ação das empresas da Bolsa está subindo, portanto ela está ficando cada vez mais barata. E é isso que está acontecendo com a nossa Bolsa. Tá? Se a gente tira Petrobras e Vale, que tem um peso grande, são cíclicos por conta da commodity, tá? E até nem é legal olhar para PL para esse tipo de empresa, você percebe que o IBOV, né, aqui o nosso principal índice, está negociando a 10 vezes PL. Tá? Isso aqui é abaixo da média histórica. E, para ser até sincero, se eu não me engano também, gente, abaixo de um desvio padrão dessa média. Então não basta estar abaixo da média, ainda está abaixo de um desvio padrão, ou seja, mais longe ainda, mostrando esse desconto aqui de forma geral da Bolsa Brasileira. Olha só que eles falam no outro ponto, tá? De novo, isso aqui é tudo verdade, não é para ser novidade para ninguém essas informações, tá? 85% das ações estão sendo negociadas com um desconto em relação aos níveis históricos, tá? Correspondendo a 14 dos 16 setores aqui que a gente tem na nossa bolsa, 14 deles estão com mais desconto ainda
frente à história. Os setores de transporte, petróleo e gás estão entre os com os maiores descontos em níveis históricos. Tá? Uma parcela significativa dos setores negocia um PL de 12 meses que está 30% ou mais abaixo dos seus níveis históricos. Ou seja, aqui a gente está falando que em termos de valuation, a bolsa está atrativa. Tá? A gente tem aí uma perspectiva de lucro por ação, de certa forma, melhorando, o que a gente traz esse PL cada vez menor. Tá? Então veja, aqui por si só, a gente já coloca assim, praticamente a gente tem oportunidade em tudo. Só que sempre é bom você lembrar, para uma estratégia previdenciária de dividendos, que é o foco aqui do canal, né, que eu acabo fazendo de forma pública com vocês, é sempre importante você lembrar que às vezes pode ter em termos de valuation as empresas atrativas, mas às vezes em relação ao preço teto, né, que é aquela métrica para a gente receber o dividendo, pode não valer a pena. Tá? Então é muito importante que você sempre olhe pro preço teto especialmente. Porque pode ter momentos onde o valuation pode estar um pouco mais caro, só que você tem margem de segurança frente ao preço teto, e pode ser que os valuations às vezes estejam baixos, mas não tem margem de segurança no preço teto. O que você faz nesse caso? Você não compra. Mesmo com PL baixo, mesmo com os múltiplos atrativos. É pelo menos o que eu faço, tá? Por quê? Porque o objetivo principal da estratégia é receber o dividendo. O objetivo principal da estratégia é ter a renda passiva. Se você não ganha renda passiva, a sua estratégia não está sendo cumprida. Tá? Veja, a diferença por tema de investimento, eles falam que papéis de valor estatais são os mais descontados, óbvio, enquanto nomes de crescimento e atrelado à inflação contam com os menores descontos. Tá? Veja, atualmente o Itaú BBA possui exposição equivalente à compra para as ações brasileiras em América Latina, e eles aqui acham que o Ibov vai chegar a 145 mil pontos no final aí de 2024, hoje na casa aí dos 129 mil por aí. Tá? Veja, olha as ações que eles listam aqui, vamos tentar entender se essas ações fazem sentido para uma estratégia previdenciária como a nossa. Prio, Randon, ou seja, aqui a parte de indústria, petróleo, aqui transportes, né, de certa forma aqui aluguéis, né, que são empresas de certa forma um pouco mais alavancadas, Ipera aqui na parte de distribuição, né, de medicamentos, coisas do tipo, Direcional construtoras, Vivar aqui um varejo, tá? A gente pode dizer um varejo mais high level, assim, sei lá se eu posso chamar dessa forma, Suzano com papel e celulose. Uma coisa em comum de todas essas empresas, tá? Não é o foco delas serem boas pagadoras de dividendos. Acho que essa é a primeira verdade que a gente tem que colocar aqui. São empresas ruins? Não. Não olho para essas empresas como negócios ruins, que não valeria nem um pouco a pena você estudar. Mas é sempre aquele direcionamento do tempo que você vai ter. Essas empresas, elas não têm na sua identidade serem pagadoras consistentes de dividendo. Tá? E como eu acho que, mesmo assim, o cenário que a gente está vivendo, a gente não precisa inventar moda, a gente pode continuar investindo em empresas boas pagadoras de dividendos, que essas empresas também têm potencial de melhora de lucros, eu não vejo por que fazer essa rotação na carteira. Tá? Muitos analistas estão dizendo, né, que agora seria um momento de rotação, sair aí de elétricas, de grandes bancos, ir para empresas que estão mais alavancadas, ir para empresas que têm aí um potencial de valorização maior com a queda dos juros, com uma economia voltando a crescer, que seria o caso aqui de algumas dessas empresas, ou se não todas que eles estão colocando aqui. Mas eu acho isso que, de certa forma, até errado para a estratégia previdenciária. Porque você colhe os frutos mesmo assim, mantendo em grandes bancos, empresas de energia, empresas de seguros, porque essas empresas também vão crescer, tá? E vão continuar pagando bons dividendos. Agora, se você gosta de petróleo, a gente tem Prio aqui, que é uma empresa excelente, tá? Negociando também a múltiplos interessantes, como eles mesmos falam aqui. A gente tem Petro também. Só que Petrobras tem aquela grande incerteza que todo mundo fala. O que é que vai acontecer com os dividendos? O que é que vai acontecer com o direcionamento estratégico? Recentemente tivemos diversas notícias, ações caíram pra caramba, então você tem esse nível de certeza a mais. Tá? Randon, a parte de indústria, eu não acho que faz muito sentido para uma carteira previdenciária. Localiza, idem. Tá? O que poderia você colocar numa carteira de previdência, aqui é Suzano com papel e celulose, mas tem um ponto, acaba pagando um dividendo muito menor, é muito mais cíclico do que a própria Klabin. Ou, se você quiser até extrapolar um pouco e ir para papel e embalagem, a própria Irani. Tá? Então aqui são empresas excelentes, só que para ser sincero não compraria nenhuma nesse momento. Mesmo entendendo que o valuation está atrativo. Por quê? Porque o que me importa é o preço teto. E nenhuma dessas empresas aqui, frente a preço teto, tem margem de segurança. Então não importa se está negociando a múltiplos baixos. Importa se o preço teto está me trazendo a oportunidade. Beleza? O que você acha disso? Comenta aqui embaixo, vai ser muito legal de saber. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.